Quem está aí ainda, dá um glória a Deus aí, dá um sinal aí. Quem ainda está aí para continuar adorando o nome do Senhor, é muita alegria, motivo de grandes alegria estarmos na presença de Deus, adorando-o na beleza da sua santidade. Vamos passar agora para o momento da palavra. Glória a Deus. Gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos irmãos em Éfeso, capítulo de número 5. Capítulo de número 5, versículo de número 18. Carta de Paulo aos irmãos em Éfeso, carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 18. Gostaria que você lesse esta passagem comigo. Os irmãos, se possível, digite aí Efésios 5, 18. A Bíblia diz assim: E não vos embriagueis com vinho, o qual há contenda, outra tradução, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. De novo, e não vos embriaguei com vinho, no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aleluia. Estamos continuando a mesma temática da quarta-feira. Nós pregamos quarta sobre o Espírito Santo. Eu gostaria de falar um pouco mais a respeito do Espírito Santo, de você estando cheio do Espírito Santo, da igreja estar cheia do Espírito Santo. Isso é uma temática que consolida a essência veemente e criteriosa de uma igreja pentecostal, de um obreiro, de uma mulher, de um homem de Deus que ama a vida no Espírito, que anda e tem uma vida no Espírito. Porque ser cheio do Espírito, na verdade, não é uma opção. Ser cheio do Espírito Santo é uma ordem. Podemos dizer que é até um mandamento. Então, muitos crentes pensam que é apenas não é uma opção, eu sou cheio se eu quiser. Não, irmão. Não é uma mera possibilidade. E muitos crentes eles têm até o Espírito Santo, mas não estão cheios dele. Observe o que eu estou dizendo. Muitos crentes, eles têm o Espírito Santo, mas não estão cheios do Espírito Santo. Uma coisa é você ser habitado pelo Espírito, outra coisa é você ser transbordado, aleluia, você transbordar do Espírito. Uma coisa é o pastor Ednael ser habitado pelo Espírito, outra coisa é eu ser transbordado do Espírito, transbordar o Espírito. Uma coisa é ter o Espírito Santo residente, outra é tê-lo presidente na sua vida. A expressa vontade de Deus para mim e para você é uma vida abundante, produzida pela plenitude do Espírito Santo. Aleluia! Nós observamos aqui que o apóstolo Paulo, ele está escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 18, falando desse grandioso tema. Nós vamos destacar aqui pelo menos algumas lições a respeito do que Paulo está falando. Como sempre nós costumamos trazer aqui à luz, exaurir algumas verdades. Quero ser bem lacônico aqui na minha palavra, mas a primeira coisa que eu observo que Paulo está falando aqui em Efésios capítulo 5 e versículo de número 18,
é que ele está falando de uma plenitude do Espírito Santo. Ele está dizendo que a plenitude do Espírito Santo, ela tem uma semelhança superficial com a embriaguez. Observe o que eu estou falando. A título de uma comparação, a grosso modo, a plenitude do Espírito Santo, ela tem uma semelhança superficial com a embriaguez. Por quê? Observe, a ordem divina é: não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Uma pessoa embriagada, ela está sob o efeito, ela está sob o poder do álcool. A pessoa que está em estado de embriaguez, ela fala e age sob ou debaixo da influência da embriaguez. Está me entendendo? Um indivíduo que está cheio de álcool, ele perde a inibição e se torna ousado. Assim, o indivíduo, a pessoa que está cheio do Espírito Santo, ela também fala, ela também age debaixo da influência do próprio Espírito. Aleluia! Ele é governado pelo Espírito. Quem está cheio do Espírito Santo, ele recebe uma ordem, uma santa ousadia para falar do nome de Cristo. Ele está sendo direcionado pelo Espírito. Da mesma forma que uma pessoa está debaixo de uma influência quando ela está bêbada, ela está debaixo do poder do álcool. Mas quem está debaixo do poder do Espírito, quem está cheio do Espírito Santo, está debaixo do poder do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém? Eu creio que pessoas que estão aqui nessa live, elas querem mais do Espírito, elas querem estar debaixo do poder do Espírito, eles querem estar na influência do Espírito. Se você quer, se você deseja, se você tem esse anseio, se você anela por isso, me dá um sinal aí, meu irmão, e dá um glória a Deus esta noite. Aleluia! A pergunta que eu faço para você é essa: você está cheio do Espírito Santo? Você está cheio do Espírito Santo? Segunda coisa que eu vejo aqui é que a plenitude do Espírito tem um contraste profundo com a embriaguez. Como assim, pastor? Primeiro, eu disse que tem uma semelhança superficial com a embriaguez, mas também a plenitude do Espírito Santo tem um contraste profundo com a embriaguez. Observe, vou lhe explicar agora. O álcool é um depressivo e não um estimulante. O álcool é um ladrão do cérebro. Ele não é um tônico para a mente. O álcool, ele induz a dissolução. O indivíduo embriagado, ele perde o equilíbrio. Ele perde a sensatez, ele perde o respeito próprio. E é importante dizer para você que a maioria dos crimes e os maiores crimes, eles são cometidos por pessoas que estão embriagadas, não estão no seu estado perfeito. A maioria dos acidentes fatais no trânsito, são provocados pela imprudência de pessoas que estavam em estado de embriaguez. Então, eles estavam sob o efeito do álcool. Quanto mais cheio de álcool, mais vazio da prudência. Agora, a plenitude do Espírito Santo, ao contrário, traz discernimento, traz sabedoria, gera santidade. Se uma pessoa bêbada, ela perde o controle de si mesma, quem tem o fruto do Espírito, ele tem o domínio de si mesmo.
Aleluia! Ele tem o domínio próprio, porque este é um dos frutos do Espírito. Paulo diz em Gálatas, no capítulo 5, se não me engano, no versículo 22, ele fala do fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, benignidade, mansidão e domínio próprio. Então, enquanto uma pessoa embriagada, ela perde o controle de si, enquanto uma pessoa embriagada, ela perde as estribeiras, ela perde a noção, ela perde o seu equilíbrio próprio. Quem tem o Espírito Santo, ele recebe sabedoria, ele recebe visão do alto, ele recebe dons do Espírito, ele recebe prudência, ele age em santidade, porque o Espírito está operando nele. É por isso que Paulo diz que o Espírito Santo, ele opera no crente para a edificação, porque Deus não é Deus de confusão. Aleluia! O Espírito traz um equilíbrio, o Espírito traz uma vida de santidade, e eu creio que esta noite o Espírito amplia a tua visão, o Espírito te ajuda, o Espírito te guia, o Espírito Santo te enche, o Espírito Santo te dá sabedoria, o Espírito Santo te dá discernimento. Quando você precisa tomar uma decisão, ele abre a tua visão e ele diz assim: não é por aí não, Nayara, não é por aí não, Elton, não é por aí não, Júnior, não é por aí não, Ilzete, é por aqui, eu te mostro. Olha só, Dayana, olha só, o irmão Berto. O Espírito nos mostra, o Espírito nos ajuda. Então, a plenitude do Espírito Santo tem um contraste profundo com a embriaguez. Quem está embriagado passa vergonha. Quem está embriagado passa a noite nas farras, ingerindo bebidas alcoólicas, faz coisas que no estado perfeito ele não faria, porque no outro dia ele vai arcar com as suas consequências das suas peripécias e fica com a cara lá embaixo, morto de vergonha. Mas o Espírito Santo, ele não causa vergonha nenhuma para ninguém. Pelo contrário, o Espírito Santo traz a paz de espírito. O Espírito Santo, quando age na vida de uma pessoa, é claro, a pessoa age de modo sobrenatural porque está na direção do Espírito, mas aquilo não espanta, não envergonha nem a pessoa, nem aqueles que estão ao redor. Pelo contrário, ele atrai a atenção das pessoas. E quando você olha para alguém que é cheio do Espírito Santo, quando alguém olha para você, que você está cheio do Espírito Santo, eles dizem assim: eu quero ser igual a essa pessoa, eu quero ser igual a fulano, eu quero ser igual a Beltrano, porque ele é diferente, tem alguma coisa diferente nele, tem alguma coisa diferente nela. E o que é isto? É a plenitude do Espírito Santo. Glória a Deus. Eu creio que você está entendendo e recebendo esta palavra. Em terceiro lugar, a plenitude do Espírito Santo é um mandamento, não é uma opção. Observe que Paulo, ele está dizendo, Efésios 5,18, sim, é o nosso texto. Ele diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos. Gostaria que alguém digitasse aí para frisar esta frase, para colocar ela aí bem enfática. Diga assim, ó, digite aí, ó, enchei-vos, enchei-vos, enchei-vos. É da expressa vontade de Deus que você seja cheio do Espírito Santo. Ele não apenas quer que você seja cheio do Espírito. Ele não quer, não está fazendo um pedido: por favor, irmão, você, igreja, seja cheio. Não, ele dá uma ordem, ele é enfático. Ele dá um imperativo. Ele diz que você seja, ele ordena que você seja. Paulo, ele condenou a embriaguez. E também, ele condena também a ausência do Espírito Santo. O texto fala de dois imperativos. Um negativo e outro positivo. O negativo é não se embriagar, não vos embriagueis. Mas o positivo é encher-se do Espírito.
Meu irmão, minha irmã, não ser cheio do Espírito Santo é um pecado de desobediência a um mandamento de Deus. Como crentes em Cristo, nós não podemos nos acomodar a uma vida infrutífera, uma vida seca, uma vida vazia, uma vida sem edificação. Se não estivermos cheios do Espírito Santo, nós estaremos cheios de nós mesmos. Se não estivermos cheios do Espírito Santo, estaremos cheios de outras coisas, cheios de vinho, ou até mesmo cheios do pecado, cheio de miséria, cheio de desgraça, cheio de maledicência, cheio de coisas maléficas. Há pessoas, irmãos, que quando abre a boca só sai besteira, só sai praga, só sai palavrão, só sai palavra de derrota, só sai palavra de morte. Sabe por quê? Porque não tem o Espírito Santo. Mas quem tem o Espírito Santo, ele tem a boca santa, ele tem um coração ungido, ele tem os olhos santos, ele tem as palavras que edificam na hora certa, uma palavra de consolo, uma palavra de paz, uma palavra que levanta, uma palavra que acalenta, uma palavra que consola. Por quê? Porque o Espírito Santo está nele, o Espírito Santo está dentro dele e trabalhando através dele. Não estar cheio do Espírito é pecar contra o próprio Espírito, é entristecê-lo, é apagá-lo, é desobedecê-lo. Paulo diz em Efésios capítulo 4 e versículo 30, não entristeçais o Espírito Santo, do qual foste selado para o dia da redenção. Em 1 Tessalonicenses 5,19, Paulo diz, não apagueis o Espírito, esteja cheio do Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo. Em quarto lugar, irmãos, é a expressa vontade de Deus para todos os crentes. A ordem para ser cheio do Espírito Santo não é dirigida apenas aos líderes da igreja. A ordem de ser cheia pelo Espírito Santo não é apenas para os pastores, não é apenas para os obreiros, mas para todos os crentes. Esse privilégio não é apenas para alguns, não. Não existe classes privilegiadas e especiais na igreja. Todos nós somos iguais. Todos nós somos santuários da habitação de Deus. Todos devemos ser cheios do Espírito Santo. A criança pode ser cheia do Espírito Santo. João Batista foi cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Os jovens podem ser cheios do Espírito Santo e se tornarem intrépidos na obra de Deus. Os anciãos podem ser cheios do Espírito Santo e muito ainda frutificar na sua velhice. Os líderes devem ser cheios do Espírito Santo, espelhando assim o caráter de Cristo em sua vida, no seu ministério. Observe o que diz lá em Atos capítulo 2, versículo 1, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa, e todos foram cheios do Espírito. Todos os que estavam ali. Porque o desejo de Deus, meu irmão, é que nós todos sejamos cheios do Espírito, sem exceção. Glória a Deus. Em quinto lugar, a plenitude do Espírito Santo, ela deve ser uma experiência contínua na vida do crente. O verbo enchei-vos, usado aqui por Paulo, ele está no presente contínuo. Que é isso? Isso significa que nós devemos ser cheios do Espírito Santo todos os dias. Nós devemos ser cheios do Espírito Santo todos os dias. A plenitude de ontem não serve para hoje. Todo dia nós precisamos buscar um enchimento do Espírito. As vitórias de ontem não são suficientes para triunfarmos hoje. O fato de termos sido usados por Deus ontem não nos garante que seremos usados hoje. Nós precisamos depender de Deus, irmãos, todos os dias, andar com Deus todos os dias, buscar a plenitude do Espírito Santo todos os dias. É todo dia, porque Ele nos chamou para vivermos em novidade de vida, é andando de jornada em jornada, de fé em fé, de glória em glória, de graça em graça. A plenitude deve ser uma experiência contínua todo dia, uma experiência contínua do crente, todo dia. Todo dia você tem que sentir a presença do Espírito Santo na sua vida.
Todo dia você tem que falar e ter comunhão com o Espírito Santo de Deus na sua vida. Nada pode apagar, nada pode tirar o seu tempo de você estar tirar alguns momentos com o Espírito Santo. Sexto lugar, a plenitude do Espírito Santo. Ela é uma obra do próprio Espírito em nós. A plenitude do Espírito Santo é uma obra do próprio Espírito em nós. O verbo usado por Paulo está na voz passiva. A tradução literal seria: deixai-vos encher do Espírito Santo. Então a tradução literal aqui do que Paulo está escrevendo é o seguinte: deixai-vos encher do Espírito Santo. Nós não produzimos a plenitude do Espírito, nós recebemos-la. Nós podemos preparar o seu caminho, mas não otorgamos a nós mesmos essa plenitude. Nós não temos autoridade para dar essa plenitude a outra pessoa. Somente o Espírito Santo tem autoridade para administrar esse privilégio. Obviamente, a plenitude é o resultado de um preparo prévio. Porque quem quer receber o Espírito Santo, ele se prepara. Ele ora, ele busca. Não é de qualquer maneira. A Bíblia diz lá em Joel, a partir do capítulo 2, vem dizendo: tocai a trombeta em Sião, dai voz de rebate, voz retumbante, perturbai os moradores da terra, santificai o povo, santificai um dia de jejum, um dia de proibição, sai a noiva do seu tálamo, chore o sacerdote entre o alpendre e o altar, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Ele está falando aí de um arrependimento, de um jejum, de uma vida de santidade. Ele fala de tudo isso. Quando ele fala de tudo isso, de renúncias, de prioridades, depois ele diz: e há de ser que depois de tudo isso, derramarei. Joel 2:28. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os discípulos, eles oravam unânimes e com muita perseverança. Eles oraram durante 10 dias até que os céus se fenderam e o Espírito Santo foi derramado. Às vezes a gente quer orar só um dia e acha que já está cheio, irmão. A gente quer pedir só um dia, não, orei, já está bom. Não, eles oraram 10 dias incessantemente, unânimes, pedindo que a promessa de Jesus, a que veio do Pai, a promessa se cumprisse na vida deles. Em sétimo lugar, para mim já terminar, a plenitude do Espírito Santo produz resultados gloriosos. Aleluia. A plenitude do Espírito Santo produz resultados gloriosos. Observe que o texto ele continua aqui em Efésios capítulo 5, ó. Ele diz assim no versículo 18 que nós lemos: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Versículo 19: falando entre vós com salmos e hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então eu li aí de Efésios capítulo 5, versículo 19 até o 21. Então, qual é a produção disso? O Espírito Santo produz o quê? A plenitude do Espírito vai produzir resultados gloriosos, porque Paulo está falando aqui pelo menos de 4 resultados da plenitude, observe bem, do Espírito. De novo, Paulo está falando de 4 resultados da plenitude do Espírito. Vamos lá? Quer aprender? Quer acompanhar? Então coloque comigo aí, digitando. A primeira coisa, o primeiro resultado, coloque comunhão. Comunhão, primeiro resultado.
Porque ele diz no versículo 19: falando entre vós com salmos. Um crente cheio do Espírito Santo, ele é conhecido pela maneira de tratar seus irmãos. A evidência da plenitude do Espírito, meu irmão, não são os dons do Espírito, observe isso, mas o fruto do Espírito. Nossa comunicação com os irmãos revela mais nossa espiritualidade do que o nosso desempenho religioso. Eu vou repetir isso aqui. Nossa comunhão com os irmãos revela mais a nossa espiritualidade do que o nosso desempenho religioso. Se tem gente que não sabe tratar bem o irmão, não vive comunhão com o irmão, ficou com a cara fechada, parece que foi batizado num pote de vinagre, chupou limão azedo com giló, não tem o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que quem tem o Espírito Santo, quem tem a plenitude do Espírito Santo, tem comunhão com os irmãos, falando entre vós com salmos. A primeira coisa que eu vejo aqui, o primeiro resultado do Espírito Santo, é que você tenha comunhão com seu irmão, a koinonia, o amor, a união e a comunhão. Segundo resultado, vamos lá, quero que alguém digite aí: adoração. Primeiro resultado, comunhão. Se eu tenho o Espírito Santo, eu tenho comunhão com meu irmão. Segundo resultado, a adoração. Porque ele diz ainda no versículo 19: cantando e louvando ao Senhor no coração. Aleluia! Um crente cheio do Espírito, ele louva a Deus não apenas com os lábios, mas ele louva com o coração. Ele se deleita na adoração e no louvor. Ele tem prazer de cantar ao Senhor. Ele tem prazer de cantar ao Senhor um cântico novo. Ei, meu irmão, quem tem o Espírito Santo, ele não adora só quando tem vários instrumentos tocando, uma orquestra, olha, um conjunto, um coral. Não, ele vem adorar até numa live dessa, só com uma pessoa tocando violão aqui, com a voz de taquara rachada, tocando aqui, errando a nota, mas ele está adorando, ele está dando glória a Deus aí. Sabe por quê? Porque a adoração, ela é produzida de dentro, não tem as influências, pode até ter externa, que você ouve o louvor e sente alguma coisa, mas ela vem do coração. A adoração, ela vem de dentro do teu coração, porque o Espírito Santo habita dentro desse vaso de barro que é você. Glória a Deus. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Alguém digite aí, pelo amor de Deus, ou alguma coisa, coloque aí, irmão. Comunhão, primeiro comunhão, segundo adoração. Quem está vivo, quem está me ouvindo. Vamos para o terceiro resultado. Quero dar o terceiro resultado aqui, da produção, do que produz. O resultado glorioso da plenitude do Espírito. Mas eu preciso ver se os irmãos estão me entendendo, estão me ouvindo. Glória. Aperta aí o coração aí, faz alguma coisa. Louva a Jesus. Primeiro resultado, comunhão. Segundo resultado, adoração. Terceiro resultado, versículos 20. Efésios, capítulo 5, versículo 20. Vamos para o terceiro resultado. Só dou o terceiro resultado se alguém falar alguma coisa aí. Estão falando, glória a Deus. Deixa eu tomar água aqui. Aleluia, aleluia. Oh, Espírito Santo. Efésios 5 e 20. Vamos para o terceiro resultado. Dando graças por tudo a Deus. Aleluia. O Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, meu irmão. O terceiro resultado de uma vida cheia do Espírito Santo é a gratidão. Deus não compactua com homens ingratos. Deus não tem aliança com mulheres ingratas, com gente ingrata. Não. Porque outra evidência da plenitude do Espírito Santo é gratidão, irmão. Um crente cheio do Espírito Santo não é um murmurador inveterado. Sua boca é um manancial de gratidão e não um
poço de amargura. Ei, você já agradeceu ao Senhor por você estar aí vivo? Você agradeceu ao Senhor pela sua vida? Já agradeceu ao Senhor pela a bondade dEle, pelo cuidado dEle, pela providência dEle, por prover o alimento na sua mesa? Agradeceu a Deus pela vida do seu irmão, pela vida do seu pastor, pela vida do seu pai, da sua mãe? Você já foi grato a Deus por isso, irmão? Se teve uma coisa que esta quarentena nos ensinou, esta pandemia, foi a valorização do abraço, a valorização do próximo, a valorização da comunhão. Você tem que ser grato, tem que agradecer ao Senhor, dando graças por tudo a Deus. E não só murmurar, ai, não gosto disso, isso aqui tá ruim, isso aqui tá péssimo, isso aqui não vai prestar, isso aqui não vai dar certo, isso aqui é não sei o que, esse homem não presta, essa mulher é enjoenta, essa mulher é nojenta, essa mulher é enjoada, esse homem não dá certo não, esse safado é sem vergonha. Não, irmão, começa a agradecer a Deus. Esse menino é birrento, esse menino é teimoso, esse menino é uma praga. Não, meu irmão, agradece a Deus pela vida do teu filho, agradece a Deus pela vida da tua família, agradece a Deus, agradeça ao Senhor. Graças, dando graças por tudo a Deus. Primeiro, comunhão. Segundo, adoração. Terceiro, gratidão. Quarto, vamos para o quarto? Quarto resultado. Versículo 21 do capítulo 5 de Efésios. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, o primeiro resultado é comunhão. O segundo resultado da plenitude do Espírito, de uma vida cheia do Espírito Santo, é a adoração. Terceiro, é gratidão. Quarto, submissão. Está dizendo aqui, sujeitando-vos aos outros no temor do Senhor. A submissão é um antônimo de prepotência. Um crente cheio do Espírito Santo é conhecido pela humildade e pela submissão. Ele não tem necessidade de se impor sobre os outros, tem prazer em servir os outros e submeter-se a eles. Ele não quer ser o maior, ele tem prazer em ser o menor, ele não busca ser servido, ele tem prazer em servir, ele é humilde. Humildade faz parte do caráter da produção do Espírito Santo em nossas vidas. Submissão está dizendo, está debaixo de uma missão. Qual é a minha missão? Amar meu irmão, servir meu irmão. É por isso que Paulo diz assim, considere-vos uns aos outros superior a vós. Cada um. Irmão é superior a mim, ou meu irmão. Você é superior a mim. Não, você que é superior a mim. Submissão, humildade. Alguém já disse que humildade é a pessoa que sabe, mas vive como se não soubesse. É a pessoa que tem, mas vive como se não tivesse. É a pessoa que pode, mas vive como se não pudesse. Humildade. Assim como Jesus, ele era manso e humilde de coração. Aleluia. Que o Espírito Santo, meu irmão, esteja na sua vida. Que o Espírito Santo esteja aí na sua casa. Que a glória de Deus desça sobre a sua vida. Convide o Espírito Santo para fazer parte da sua rotina diária, da sua jornada da vida. Convide o Espírito Santo para a sua casa. Peça a Ele para lhe tocar. Peça a Ele para que Ele faça uma grande obra, porque o Deus que começou a grande obra, Ele é fiel para completar na sua vida. Aleluia! Uma igreja cheia do Espírito Santo, ninguém pode ir para ela. Uma igreja que anda no Espírito, nenhuma luta trava ela. Nenhum mal tem a capacidade de fazer recuar. Porque uma igreja cheia do Espírito Santo, ela
atravessa as tempestades, ela passa pelas provações, dando glória a Deus, sabendo que maior é aquele que a vocacionou, que a alistou para a guerra, que a alistou para a batalha. Se a trombeta der sonido do incerto, quem está preparado para a batalha? Que você seja um homem e uma mulher de Deus, inflamadas pelo Espírito, inflamados pelo Espírito Santo, assim como o Espírito desceu no dia de Pentecoste. Ele encontre lugar para repousar aí dentro da sua casa, dentro do seu lar. Ei, meu irmão, o diabo não tem poder sobre a sua vida, Satanás não tem vitória sobre a sua casa, porque o Espírito Santo é quem reina aí, o Espírito Santo é quem trabalha aí na sua casa, na sua vida, no teu trabalho, nos teus negócios. Receba a unção de Deus, receba a cura de Deus, receba o mistério de Deus sendo desvendado na tua vida, meu irmão. Aleluia, aleluia, aleluia. Muitas coisas de Deus vai ser destravado na tua vida, meu irmão. Muitas coisas de Deus, muitas coisas o Espírito vai destravar na sua vida. Que o Espírito Santo toque a sua vida. Que você seja cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Aleluia. A Bíblia diz que um homem cheio do Espírito Santo, ele se levantou. Pedro se levantou para pregar um sermão. Quase 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus. O livro de Atos é chamado de Atos dos Apóstolos, mas caberia completamente o título de Atos do Espírito Santo. O principal protagonista do livro de Atos é o Espírito Santo. E aí? Você está cheio do Espírito Santo? Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, querido Jesus, te agradecemos, ó pastor e bispo de nossas almas. Te agradecemos pelo teu Espírito que nos selou, teu Espírito que nos marcou, pelo penhor do teu Espírito. Nos selou para o dia da redenção, nos marcou como propriedade exclusiva do Pai, propriedade exclusiva do Eterno. Deixou em nós a marca do Deus Altíssimo. Obrigado pela presença do teu Espírito, do teu Consolador, do nosso Consolador, do nosso Instruidor, Professor. Te apresento a vida de cada um dos irmãos agora que estão aí, Senhor, te adorando, te buscando, louvando o teu nome. Deus abençoa a vida da irmã Ângela, que está entrando aí agora, da irmã Hélia Castro, da irmã Dayana, do irmão Humberto, a vida do irmão Elton, da irmã Nayara, da irmã Meire, a vida do Benjamin, glória a Deus, a vida do Pedro Jorge, filho da irmã Meire. Te apresento, Senhor, a vida da irmã Aurinete, do Joe, da Amanda, da Tainara Ellen, Senhor, a vida do Elvis, a vida, Senhor Deus, do irmão Júnior, da irmã Girlene, da Radassa, da Tayane, Deus, da Sabrina, do Bruno, da Sávia, da Mazé, Senhor, da família Albetel, que estão aqui, Senhor Deus, neste momento te adorando, e eu creio que eles estão sentindo a presença do teu Espírito Santo, o teu Espírito Santo que está em nós, o teu Espírito Santo que nos dá unção, o teu Espírito Santo que nos reveste de autoridade, Senhor, que nós venhamos viver uma vida cheia da plenitude do teu Espírito Santo. Glória a Deus, que o Senhor nos dê uma experiência contínua na nossa vida
vida do teu Espírito. Fica conosco, ó Pai, no nome de Jesus. Nós te agradecemos. Se tem alguém que está enfermo, cura agora. Vem, Senhor, passando a gota do teu sangue. Vem passando, Senhor, o teu óleo, o teu poder curador, o teu azeite nas feridas físicas, nas feridas emocionais, nas feridas da alma. Traz refrigério através do teu Santo Espírito. É no nome de Jesus, ó Pai, que nós te agradecemos. Nos dá uma noite tranquila, uma noite de paz, debaixo da tua bênção. No nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Digite um amém aí, digite um amém. Glorificado seja Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Deus abençoe cada um de vocês. Lembrando aos irmãos que quarta-feira nós temos nosso culto ainda, né? Até o dia 22 estaremos aqui fazendo os cultos. Vai ter a flexibilização e a transição. Estamos trabalhando aí, né? O governo do estado, os comerciantes já estão voltando aos poucos. Vamos orar que está dando certo a nossa oração. Já diminuiu muitos casos aí, né? Diminuiu no Ceará o número de casos, e que continue assim, que esse vírus seja exterminado de uma vez por todas. Nós vamos voltar aos poucos nossos cultos na igreja, sempre com as indicações, né? As precauções que nos dão aí os profissionais de saúde. Vamos voltar para os cultos com o número, né, reduzido ainda de pessoas, com distanciamento, de máscara e tudo mais. Mas o importante é que nós estaremos reunidos e estamos voltando para a glória de Deus. Faça assim para receber a sua bênção. Quarta-feira a gente tem o culto de oração. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Só aquele que crê como eu creio, diz assim comigo, ó. Amém! Amém? A paz do Senhor e até quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Glória a Deus.